Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Bárbara Almeida, cujo nome é Louvor no Cotidiano. Esse texto está lá no Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Você sabe, eu não escrevi o texto, foi a irmã Bárbara Almeida. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês também que compartilhem essa mensagem, porque a gente está falando da palavra de Deus, a gente está compartilhando a palavra de Deus, então ela pode edificar para nós, que já conhecemos a palavra, e pode fazer com que aqueles que não conhecem a palavra se interessem por ela e venham a ser salvos, tá bom? Então assim, eu não escrevi o texto, vocês sabem, eu não tenho nenhum aparato aqui bacana que impeça o barulho, eu não tenho um estúdio, eu também não tenho nenhuma formação teológica, é uma coisa bem simples. Mas é importante na medida em que nós lemos a palavra e a palavra de Deus nunca volta vazia, tá bom? Se você não se inscreveu no canal e puder fazer, eu agradeço, tá? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre como podemos louvar todos os dias o Senhor nos menores atos, nas menores coisas que nós fizermos, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te adoramos, agradecemos porque temos a liberdade religiosa, que possamos, em reconhecendo o quão grande Tu és, que nós possamos louvá-lo, que nós possamos louvá-lo em todas as coisas que nós fizermos, que nós possamos louvá-lo no cotidiano. É isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Lucas 2, vamos ler do versículo 15 até o 20. E esse texto vai nos ensinar que o louvor não é assim apenas um ato que a gente comete na igreja, é uma coisa de liturgia, não. Mas é uma resposta espontânea e cotidiana à presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que louvar é cantar, né? Ah, agora é a hora do louvor. Aí vai lá e canta. Não necessariamente. Lembra que os pastores, quando eles viram o menino Jesus, eles voltaram ao glorificando e louvando a Deus, mostrando que o encontro com Cristo transforma a rotina em celebração. Então é impossível a gente encontrar Jesus e não ter motivos para louvar. Bom, qual é a mensagem principal desse texto que nós leremos, né? Bom, nós temos os exemplos, do exemplo dos pastores, né? Eles ouviram a mensagem dos anjos, foram lá até Belém e ao encontrarem Jesus, eles se tornaram cheios de louvor. Outra coisa, a irmã Maria, né, que era mãe de Jesus, ela dá um modelo de interioridade. Por quê? Porque ela guardava tudo que ela via e o que ela ouvia, ela meditava e guardava no coração dela. Então, todos os acontecimentos ela estava guardando ali. Mostrando o quê? Que o louvor também pode ser, silencioso e contemplativo. Outra coisa, o louvor tem que ser todos os dias, no cotidiano, né? O texto vai mostrar pra gente que o louvor não depende de grandes cerimônias, mas ele nasce da onde? Da experiência pessoal com Deus e se manifesta em atitudes diárias. Você pode olhar uma flor, uma criança brincando, a oportunidade de lavar uma louça, de ir à feira. Você pode agradecer por trabalhar, ver o rosto do seu filho, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, enfim. A gente tem tantos motivos para louvar, tantos motivos para agradecer. Então, vamos fazer aqui uma reflexão espiritual, que é o louvor como resposta. O louvor surge naturalmente quando a gente reconhece a ação de Deus na nossa vida. Alegria e gratidão. Os pastores voltaram glorificando por quê? Porque viram a promessa cumprida. Assim, cada bênção em nossa rotina pode ser motivo de gratidão.
Qualquer coisa que a gente vir é motivo de gratidão. E outra coisa, voltando de novo na Irmã Maria, lembra da interioridade e ação. A Irmã Maria, ela louva em silêncio. Os pastores, eles louvam com o quê? Com palavras e gestos. Isso mostra o quê? Que o louvor, ele tanto pode ser interior quanto exterior. E quais são os desafios e aplicações desse texto? Bom, a rotina não tem sentido. Muitas vezes o cotidiano parece repetitivo, parece muito pesado, parece que é tanta coisa na cabeça da gente que a gente fica doida. E o texto vai lembrar a gente que até nas tarefas mais simples a gente pode encontrar motivo para louvar. Testemunho. Os pastores, eles compartilharam o que viram, eles não ficaram quietos. Todo mundo ficou sabendo porque eles ficaram tão maravilhados que foram contando para as outras pessoas. Então, louvar também é testemunhar, inspirando outras pessoas a reconhecerem a presença de Deus. Outra coisa, temos que ter disciplina espiritual. Louvar diariamente exige atenção e prática. Então, a gente tem que transformar momentos comuns em oportunidades de gratidão e adoração. Qual que é a aplicação prática desse texto? Ora, no trabalho, a gente pode louvar a Deus pela capacidade de servir e de produzir. E na família? Reconhecer a presença de Deus nos gestos de cuidado e de amor. E na oração? Guardar o coração, como a Irmã Maria fez. Os sinais de Deus, a gente tem que guardar no coração e agradecer por eles. E na comunidade? Compartilhar a experiência de fé, assim como os pastores fizeram. Para quê? Para fortalecer a esperança coletiva. Moral da história. Esse texto que nós vamos ler, Lucas 2, de 15 a 20, vai mostrar que louvar é viver com gratidão e consciência da presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. O nosso cotidiano acaba se tornando sagrado quando ele é todo permeado em louvor. Amém? Então vamos ler aqui o nosso texto, Lucas 2, de 15 a 20. E diz assim, e aconteceu o quê? Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que os ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Bom, então, louvor no cotidiano. Esse é o nome do nosso texto. E o versículo escolhido é o 20, que diz: e os pastores voltaram glorificando a Deus, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Ora, um dos momentos mais tocantes da narrativa do Natal foi a visita dos pastores, né? Esses homens eram bem humildes, eles vigiavam rebanhos, ficavam lá durante a noite e foram os primeiros a adorar a Jesus Cristo. Então, essa escolha divina encontra um eco profundo na parábola do bom pastor. Nessa parábola, Jesus Cristo fala que ele dá vida pelas suas ovelhas, demonstrando o quê? Um amor incondicional por seus seguidores. Eu vou ler para vocês, eu não resisto. E diz assim, a parábola do bom pastor. Jesus falando, né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Então, os pastores de Belém, ao reconhecerem Jesus Cristo como o bom pastor, eles foram os primeiros
a experimentar esse amor e a receber a bênção da sua presença. Esse relato bíblico sobre os pastores acaba com a volta deles para quê? Para os campos, né? E eles vão cantando hinos de louvor a Deus pelo que eles tinham ouvido e pelo que eles tinham visto. O louvor do Natal não acabou ali na manjedoura, longe disso. Ele foi ecoando no cotidiano daqueles trabalhadores, né? Eles continuaram louvando a Deus. Eles levaram consigo a alegria e a gratidão por encontrar com Jesus Cristo, o Messias. Da mesma forma nós, todos os momentos da nossa vida, a gente tem que louvar a Deus. Por quê? Porque Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ele mandou Jesus para o mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Só isso já era um motivo para um louvor em cada coisa que nós fazemos. E nós temos tantas coisas para agradecer e para louvar. Então, na estrebaria, Deus veio a nós. Ao louvarmos o Emmanuel, o Deus conosco, pelo milagre do Natal, mesmo no mais simples campo, Ele permanece conosco. Em Salmo 22:3 diz assim, ó: porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Então, Deus habita entre os louvores e nós temos que louvá-lo. Tá bom, irmãos? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: que em nossa vida cotidiana cantemos canções natalinas em gratidão a Deus pelo milagre de Jesus, pelo milagre de Natal. Amém? Bom, irmãos, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que louvar no cotidiano, para nós o abraço dá super mega certo. Ó, temos também um versículo para decorar, onde já tá acabando, hein? Tá faltando muito pouco. Você não decorou? A hora é agora. É o Salmo 25:12 que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino definitivamente hoje, me despedindo e falando a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.